Olá, pessoal! Começamos mais um podcast do Fala Cleiton. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Hoje a gente está aqui com a Mayara Fiedler, arquiteta. Seja bem-vinda, Mayara. Muito obrigada. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui, esse convite. Estou debutando aqui na área dos podcasts e fiquei bem feliz que seja com vocês falando de coisas que a gente gosta tanto, né? E tem alinhado entre a gente. A Mayara vai poder contar pra gente uma história muito legal, porque ela mora numa casa de steel frame. Mayara, vamos começar contando um pouco da tua história. Tu é natural de Blumenau? Como que tu chegou em Blumenau? Como que tu decidiu ser arquiteta? Sim, eu sou natural de Lauro Miller, que é ali embaixo da Serra do Rio do Rastro. E eu morei em Orleans a minha infância toda, mas a minha família é toda de Lauro Miller. E quando chegou na época de escolher o que eu queria ser, né? O que eu iria fazer da minha vida. Então, eu tinha tido uma experiência no segundo apartamento que os meus pais tinham comprado e tinha aparecido o papel da arquiteta na minha casa. Eu achei aquilo, eu fiquei assim maravilhada de que apareceu ela e conversou primeiro, viu as demandas, viu o que eram os desejos, né? Ela chegou a perguntar pra gente também, então ela levou em consideração o que a gente também queria, né? Para os nossos quartos, enfim. E depois ela apareceu com os desenhos, todos feitos à mão ainda, dos mobiliários. E aquilo, assim, me fez brilhar os olhos. Então, eu fiquei bem interessada, assim, pelo que era aquilo, né? Por o que uma arquiteta fazia. E depois, assim, ver o resultado de todo o apartamento sendo mobiliado e vendo que aquilo que estava no papel, de fato, né? Estava lá, presente agora na nossa casa, que tinha ficado muito organizado, bonito, tinha espaço para guardar as coisas que a minha mãe tinha colocado no briefing, né? No pedido, eu quero um espaço para colocar as garrafas. E tinha o espaço para colocar as garrafas. Então, aquilo, para mim, me suou, me pareceu... Tipo, nossa, que organização maravilhosa. Sempre gostei de organização. É isso que eu quero para mim. É isso que eu quero para mim. Então, eu fiquei bem interessada e depois surgiram as outras demandas, né? Eu gostava de outras matérias, como biologia, mas acho que me chamou mais, né? Falou mais alto essa parte da arquitetura. E então, fiz vestibular, passei pelo SAEM na época. Tinha uma escrita muito legal, então a redação me trouxe até aqui. E recebi a ligação da FURB. Na mesma semana já vim, fiz a inscrição, achei um apartamento para morar e dividi apartamento com uma pessoa que eu não conhecia, mas a vontade de sair de casa e ser independente, morar fora, era tamanha. Então, a gente dividia um apartamento e tinha um quarto só e dormia na mesma cama, de casal. Então, isso era bem estranho, assim, soava estranho, eu nunca tinha morado com ninguém, mas tudo pela arquitetura, tudo para poder ser independente, morar em outra cidade. E assim foi, durante um ano, dividi apartamento com essa colega. E depois eu já fui buscar um outro local para morar, sozinha. E fiz outros amigos, seu Antônio, que me acolheu muito bem. E depois me carregava para cá, para lá. Ia eu, o seu Antônio e a Tuca, para tudo quanto é lugar, mercado, porque não tinha nem o Giasse. Mas quem era a Tuca? A Tuca era uma cachorrinha que latia para mim e me olhava estranhamente. Então, ele me levava para todo canto e assim fui criando as minhas raízes aqui. Encontrei daí o Márcio na faculdade, né, meu esposo. E assim a gente Que também é arquiteto, Também né? é arquiteto. Quando eu estava entrando, ele estava já saindo da faculdade. E no nosso escritório trabalhamos, é um escritório familiar, né? É eu, o Márcio Júnior, que é o meu esposo, o Márcio, que é o meu sogro, que trabalha já na área há uns 50 anos já, e a minha sogra é a nossa office girl, então ela faz todas os leva e traz de prefeitura, bombeiro, toda essa parte mais burocrática, assim, que faz com que a gente possa ficar no escritório, de fato, fazendo o que a gente gosta, né? Que é criando e fazendo essa parte toda da arquitetura em si. Agora o pessoal não sabe ainda, mas a Mayara hoje ela é uma arquiteta especializada em light steel frame. Né? Quando você pensa em construir em light steel frame, você chama ela já pensa na sua casa em light steel frame, ela consegue visualizar isso e deixar muito mais fácil a construção depois. E conta pra gente o que criou esse desejo no light steel frame, em ter uma casa de light steel frame que tu tens, contar pra gente isso também. Sim. E o que tu acha da construção dessa tecnologia? Eu sou apaixonada, né? Primeiro, porque as facilidades que ela nos traz, as possibilidades, a questão toda do material, do resíduo, né?
que é quase inexistente numa obra nesse formato, né? O que mais chamou a atenção, a gente estava conversando antes, é a sustentabilidade, né? Exatamente, a sustentabilidade que o sistema traz e a agilidade, obviamente, né? Sendo que você contrata uma mão de obra eficiente, que saiba trabalhar com o sistema, então você ganha e muito com a agilidade. Por exemplo, na nossa casa, a laje entregue para a equipe de Light Steel Frame, em 45 dias a gente estava com a casa coberta, todas as paredes plaqueadas, né, externa e internamente, e entrando com esquadrias, portas e janelas, né? Então, é um sistema que acho que nenhum outro sistema construtivo te traz uma agilidade assim, né? Então, isso é maravilhoso. E também toda a questão, né, de estanqueidade, a questão de acústica, a questão de que você pode trabalhar com lãs diferentes, né, materiais diferentes no interno, com as bandas acústicas. Então, isso pode transformar a tua casa, pode trazer características para a sua casa que nenhuma outra casa de alvenaria convencional te traria, né? Então, é muito superior as vantagens que você tem. E o que eu acho interessante também é que tem muitos materiais no mercado, então você pode escolher também, né? Eu quero uma casa que tenha tudo que tem direito, mas assim, às vezes eu tenho um orçamento não tão elevado, então eu posso escolher que tipo de plaqueamento que eu vou colocar, se eu vou colocar ele simples, se eu vou colocar uma placa standard, se eu vou colocar uma placa dupla, né? E que, vou fazer uma parede então dupla com 2 lãs de rocha dentro. Então, eu tenho essa possibilidade também de viabilizar conforme o meu orçamento também, né? Então, isso é bem interessante. Eu tive na casa dela, eu conheci, é linda a casa, é confortável. As pessoas sempre me perguntam muito como que é a parte acústica. É muito melhor que a alvenaria, né, Mai? É bem legal, assim, porque a acústica é interessante lembrar também, assim, que não é só pensar, como numa casa de alvenaria convencional, não é, eu coloquei lá lã de rocha em todas as paredes, coloquei banda acústica, mas e que porta você vai colocar? Sabe? Porque não é uma mágica. Se qualquer lugarzinho, qualquer fresta que tiver um espaço para passar o som, ele vai acontecer no outro lado. Então, assim, é importante falar assim, às vezes eu fiz tudo certo, coloquei banda acústica, coloquei lã de rocha, só que não coloquei a porta correta, né? Ou janela, né? Ou janela. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado com isso, mas é bem interessante, assim, porque pode ter o vizinho fazendo obra, pode ter betoneira, pode ter o cachorro latindo, pode passar o caminhão do lixo. E tu tá lá, né? Tu dorme, tu não escuta nada, é uma beleza. Então, assim, a estanqueidade acústica e térmica também é importante falar, é bem legal. Porque, assim, você liga o ar-condicionado, lacra a casa, fechou tudo e tá tranquilo lá dentro. Então, tu ganha na eficiência também do condicionamento de ar da casa, né? Lá em casa, a gente gosta menos de usar o ar-condicionado, apesar de que temos instalado, porque a gente resolveu colocar a tela mosquiteira em tudo, então a gente posicionou a casa já, quando implantou ela no terreno, já posicionamos ela da melhor forma possível para pegar a ventilação que tem principal no terreno, né? Então a gente tem uma janela que entra o ar, ela passa todo o ar pela circulação e ventila a casa toda, tirando o ar por uma janela superior que tem, lá onde a gente fez uma breve reunião, lá na nossa tela, que eu gosto de dizer que é a nossa sala de estar nas nuvens. Isso é uma parte muito legal da casa dela. Ela tem um pé direito duplo na sala, onde ela colocou uma tela para o filho dela brincar. É como se fosse uma tela de... É uma tela daquelas que a gente usa costumeiramente nas janelas, tela de proteção, né? Uma tela de proteção, né? Isso mesmo. E lá as crianças jogam as almofadas, brincam, é muito legal. Realmente, eu digo que é pro meu filho, mas na verdade é a minha criança interior gritando, né? Eu invento tudo assim. Foi ela que pediu, né? Sim, ela que pediu, a mini Maiara. Então, é bem interessante, assim, porque a gente gosta na nossa arquitetura de criar experiências. Então, não é só, eu vou fazer uma casa. Não, eu vou fazer uma casa para quem? Quem é que vai morar nessa casa, sabe? Quem é que vai usar? Como que você usa? Eu acordo bem cedo, eu acordo 5 da manhã, o meu esposo acorda às 8 da manhã. Então, como é que a gente vai pensar essa planta de uma forma de que eu vá acordar às 5 e vá fazer todas as coisas que eu preciso, se eu vou tomar banho, se eu vou me maquiar, se eu vou secar o meu cabelo, que eu não acorde a casa inteira, sabe? Nessa dinâmica familiar. E que você possa sair tranquilo e que o resto da casa fique dormindo. Então, a gente gosta sempre de conhecer muito bem as rotinas das famílias para quem a gente vai projetar, para que a casa, de fato, funcione, que seja eficiente, que seja confortável, que seja também divertida, né? Que é assim que a gente entende
a vida como um todo tem que ser leve, tem que ser divertida, tem que ser criativa. Então, assim, espaços diferentes. E hoje as pessoas esquecem disso, né? A vida tá tão corriqueira que as pessoas esquecem de às vezes, chegar em casa e curtir a casa deles. É fácil, né? Na verdade, muito fácil se perder, porque a gente tem tantos compromissos, tantas coisas. O que me salva lá em casa é o Bento. Porque eu tenho o Bento, né, de 5 anos, então ele chega, mamãe, vamos brincar e vamos isso. E daí sobe aquela escadinha e brinca na tela, ou desce lá embaixo, que a gente tem o quintal lá, então vai no domo, vai no escorregador, um pouco de escalada. Então, as crianças, querendo ou não, elas nos trazem, assim, para esse prumo um pouquinho. Então, por isso, na arquitetura, eu gosto também de levar sempre em consideração esse ponto de vista da criança e de pensar, né, como que vai ser para a criança usar a casa também. Para mim, é um ponto de vista bem interessante. Tanto que, a primeira vez que o Bento entrou na obra, ele tinha 3 anos, as janelas ainda não tinham janelas, eram somente os buracos ali, aberturas, né? As aberturas. E daí ele entrou na casa, ele olhou assim pela janela, que a gente fez um peitoril baixinho, de alvenaria, no caso de alvenaria ali de steel frame, né? Mas um peitoril baixo de 50 centímetros para ter uma parte fixa de vidro ainda. E ele chegou lá e ele olhou assim a janela. Mamãe, eu consigo ver por essa janela, olha que legal. Então, assim, às vezes a gente faz algo pensando, na melhor insolação, na ventilação, em tudo. Só que, assim, isso me serviu para trazer, assim, o ponto de vista da criança numa casa também. Que são coisas que me tocam, né? Depois que eu tive ele, eu comecei a perceber a vida de outros pontos de vista. Então, hoje, quando tu vai projetar uma casa para alguém, quando vai fazer o quarto da criança, tu já pensa nisso? Sim, eu penso, eu gosto de conversar com a criança. Para saber qual é a demanda, sabe? Do que você gosta de brincar, né? Como é que você gostaria que fosse o seu quarto? Daí vem as demandas, né? Eu quero receber os meus amigos, eu quero brincar disso, eu quero jogar videogame, né? E as coisas que eles pedem são sempre relacionadas a brincadeiras, a ações, assim. Não é aquela criança, eu quero espaço para guardar milhões de brinquedos. Eles querem, assim, espaço para que o meu pai brinque comigo, eu quero... É o espaço em si. Então, às vezes, é interessante também pensar nisso. Que às vezes a gente quer colocar tudo móvel, embutido em todos os lugares, e a gente esquece de que o espaço vazio, ele também é importante. Porque ali vão acontecer coisas da criatividade da casa, da criança. Vai montar uma barraca, vai, né, fazer uma brincadeira. Ela vai aproveitar aquele espaço, né? Exatamente. Então, são coisas interessantes para a gente pensar também, em termos de espaço. Pensar no vazio, não só querer encher tudo. E deixar esse espaço livre, às vezes, para a pessoa vivenciar um pouco a casa e entender a demanda que ela vai ter. Então, olha, faltou isso. Então agora aqui a gente pode transformar esse cantinho nisso que está faltando. Faltou um espaço para eu tomar um chá e ler um livro. Então, de repente, a gente vai botar uma chaise, vai botar uma poltrona e vai ter esse espaço gostoso que a gente não pensou. Não foi uma demanda que foi pensada em projeto, mas foi uma demanda que foi descoberta, né? Durante, depois, a pessoa já morando no local. E hoje, para ti, que hoje tu é especialista nessa área de steel frame, em projetar uma casa em steel frame, tu mora numa casa de steel frame, tu consegue ver hoje o mercado não seguindo essa tendência? Não. Não, né? Não, eu ainda acho, para mim sempre foi meio absurdo, entre aspas, falar, né, que você vai erguer toda uma parede de blocos, de tijolos, né, ou blocos de concreto ou outro material, e depois você vai ter que chegar lá com uma maquita, gastar aquele tempo para abrir as paredes, quebrar as paredes, gerar resíduos que depois tem que ser... Alguma coisa vai ter que ser feita. Muito provavelmente você vai pagar um leve entulho, alguma coisa, para levar aquele resíduo embora, né? Então, o resíduo que gera, o tempo que demanda, e depois ainda assim, agora eu vou passar todas as tubulações, que já seria uma coisa que teria no steel frame também, mas agora eu vou então ter que rebocar, chapiscar, né? Colocar reboco, tudo lá em cima. Então, assim, de uma forma tão simples, né? No steel frame, não. Simplesmente a parede é plaqueada de um lado, daí você passa todas as informações, né, que você precisa lá dentro, seja automação, seja água, seja esgoto, enfim, tudo que você tiver necessidade, e simplesmente você parafusa uma parede do outro lado. Isso sem falar que depois, se, por exemplo, aconteceu lá em casa, apareceu a demanda de uma iluminação que ficou faltando, ficou assim, não ficou legal, então a gente gostaria de uma iluminação diferenciada para jantar só na bancada, e a gente acabou não instalando essa iluminação. Então foi lá assim, o Márcio simplesmente pegou uma furadeira com serra-copo, fez 2 furos, encaixou a base lá da caixinha 3x4, daí puxou um fio ali,
instalou, colocou, parafusou, tipo assim, Pronto. em meio-dia tava resolvido, sabe? Não teve que chamar eletricista. Pintor, nada, ninguém, nada. né? Então, assim, foi tudo tão simples. E assim também, às vezes, em caso de um vazamento, alguma coisa que aconteça, é só ir lá, abre, né? Com uma faquinha ou com um serrotinho. Então, a parede, se for de gesso, no caso, né? Então, é um reparo simples. Depois vai lá, dá uma emassada, faz a repintura. Então, é muito mais simples, e é muito mais limpo, e é muito mais rápido. Então, isso evita, às vezes, uma mão de obra desnecessária depois, né? Então, isso eu acho que das facilidades do Steel, isso também é muito interessante, assim. Quero fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, eu já estava esquecendo, sem eles a gente não tem esse programa, né? Forrotec Sistemas Construtivos, você que está pensando em realizar seu sonho, construir uma casa, Enlight Steel Frame, chamem a Forrotec. Ecofiber, tudo que você precisa para ter uma casa acústica, pode chamar o pessoal da Ecofiber, tá? A Forrotec, que também é nosso patrocinador, trabalha somente com produtos da Ecofiber. Tu sabes que eu tenho Ecofiber lá em casa, no Tu meu utiliza? escritório também. A gente tem a casa de madeira lá, que é um Airbnb, né? E como é todo o piso de tabuado, e embaixo a gente retirou todo o utilizou forro. aquela mantinha? Utilizei aquele de 5 centímetros. E daí eu coloquei entre os caibros para dar um suporte acústico, assim, no próprio escritório, né? Para melhorar a acústica dele. Então, a gente usou todo como forro. E fizemos toda a colagem lá. E embaixo do salão de festas, a gente também utilizou embaixo das mesas para melhorar, né? Na parte acústica, que o som bate no chão, então ajuda a absorver um pouquinho. Então, já demos finalidades diferentes. E o que ainda sobrou, que eu gosto muito de fazer essa parte de reaproveitamento, tá dentro embutindo almofadas, algumas outras coisas que eu reutilizei todos os restinhos, assim. A Ecofiber tem diversas soluções para vários tipos de obras. Tanto para isolar o piso, né, para não escutar aquele toque-toque. Sim. Isso hoje ainda já é norma até, né? Uhum. Eles têm esse produto, eles têm manta para isolar parede, teto, forro. Tem o forro forros modular, modulares. né? É bem lindo Eles também. têm uma gama de produtos muito grandes mesmo. E me conta, o que tu mais gostou na tua casa do sistema? Qual o material de fechamento, material de isolamento? Qual o material que tu mais gostou, assim, que tu não deixa faltar em projeto nenhum? Eu gosto da estética. Da estética. Isso. Porque aquela tabuinha, uma em cima da outra, o siding, siding, né? Eu digo a tabuinha porque as pessoas entendem Sim. melhor, né? E a intenção aqui aquele é fazer estilo americano, Exatamente. Né? Então, quando eu fiz a minha casa, não tinha chego ainda pra gente o sistema EIF, estava muito no início e também não era um orçamento a que a gente estava disposto a investir naquele momento, mesmo se tivesse, né? Então, eu vi o que tinha no mercado, que era a parte dos sidings. Então, tinha o siding cimentício do tom natural, tinha o siding cimentício do tom natural, mas estampado em madeira, e tinha as placas em si, né? Que é 1,20 por 2,40, para a gente trabalhar com a granilha. Então, eu fiz uma como é que chama quando a gente se desafia? Eu fiz um desafio para mim mesma, que era de conseguir utilizar todos os materiais que a empresa estava me disponibilizando no momento para trabalhar a fachada da casa. Então, por isso que ela é como ela é hoje. Então, uma parte do siding a gente deixou cru, somente impermeabilizou. Uma parte do siding, que ele é o estampado, a gente quis escolher um tom de marrom, que a gente achou que combinaria com a fachada, para fazer essa pintura. As chapas que ficaram inteiras depois foram granilhadas, né? No tom que foi escolhido também, porque o que é legal também dessas granilhas que você pode... Já vem com o tom de fábrica, né? Você escolhe, vem tudo lá, o material de São Paulo que a gente usou. E daí teve uma parte que é a parte ali da entrada, que compõe o nosso hall e o lavabo, que todo mundo acha que é um container, mas não. A gente simplesmente usou a mesma telha que a gente usou na cobertura da casa. Usou para fechamento. Usou para fechamento. Então, assim, tem a mesma composição externa, que lá em casa, no caso, as placas de USB, depois tem a membrana hidrófuga, e ao invés de fazer qualquer tipo de plaqueamento superior, a gente só colocou a telha e parafusou isso tudo na estrutura, né? Então, eu gosto muito da estética, porque todo mundo vem e olha assim, nossa, mas o que é isso? Então, eu tenho que explicar, isso é chapa cimentícia. Eu já deixei uns pedacinhos assim, tipo umas amostras. Isso é a telha que eu usei aqui, isso é a chapa cimentícia. O OSB,
Então... Tu tem um mostruário para mostrar para as pessoas. Exatamente. E daí eu levo lá em casa, porque muito do que sobrou, eu tenho essa pegada, assim, do reaproveitamento e da criatividade, né? Eu vejo uma coisa ali, então já... isso dá para fazer isso eu vou criar um móvel, isso. Então, muito dos pedaços dos OSBs que sobraram lá em casa viraram bancada de lavabo, como tu mesmo viu, se transformaram em móveis lá para casa, para a escola do meu filho, e mesinha para um, e a gente faz presente para outro, vai fazendo marcenaria. Conta a história do teu banheiro que tu me contou, da tua pia. Sim. Quando a gente finalizou a casa, tinha o lavabo. E tinha o lavabo vazio com um sanitário. E a gente começou a receber visitas, né? Porque, a gente já estava morando, então vamos começar a receber as visitas, todos felizes com a casa nova. E as pessoas iam lá, usavam o lavabo e vinham assim, tem onde é que eu posso lavar a mão? Daí eu... Olha, acho que a gente tem um problema nessa casa. Então daí eu comecei a pensar. Gostaria de uma bancada de granito, tudo legal, como deve ser. Porém, neste momento, não posso investir nessa bancada. E aí, o que eu vou fazer? Daí eu comecei a olhar, o que eu posso usar, né? Eu comecei a olhar o que tinha em casa. Daí comecei, aqui não, isso acho que não dá. USB, tem um monte de USB ali. Tem um marido, tem uma maquita, então tá tudo certo, né? Daí fizemos a bancada, mas ainda sem cuba, nada, só para ter uma bancada. Daí eu pensei, agora eu preciso de uma cuba e uma torneira, né? A torneira a gente vai ter que investir depois, quando comprar a bancada de granito, que eu gostaria. Então, eu reutilizo a torneira e coloco ela ali. E a cuba? Aí comecei, não, até tem umas cubas de R$100 no mercado, mas não é assim nada que tenha uma estética apurada, eu gostaria de uma coisa diferente. Então, em um dia eu estava lá numa loja de expositores, de coisas que tem aqueles organizadores, né? Que eu gosto muito de organização, como eu já citei. E eu olhei, assim, uma daquelas caixas organizadoras, daquelas marcas que tem um design legal, assim, arredondada, cinza, que é um tom que eu gosto muito. Eu olhei aquilo assim, olha, eu acho que isso pode dar uma ótima cuba. Daí, olhei assim, R$25. Não, tá dentro do que eu gostaria e poderia pagar, né, no momento da vida que a gente tava. Então, eu disse, isso vai lá para casa. Daí é só comprar uma válvula, né, daquela que você compra em qualquer material de construção, que deve custar ali R$15. E por R$50 eu construí uma cuba que ninguém mais tem. Maridão, de novo, com a maquita. Ele gosta das tuas ideias? Mais ou menos. Digamos assim que eu tenho que incomodar bastante. Daí, quando ele cansa de ser incomodado, ele vai lá e faz. Mas ele curte fazer, porque depois o resultado fica legal. E assim como tu lembrou e me pediu para contar dessa história porque te chamou a atenção, as pessoas acham interessante, assim, essas coisas criativas. Porque é fora do comum de você ir lá e olhar. É uma cuba, ok? Não, o que é isso aqui? Mas que material é isso? Tu percebe que é uma cuba, mas tu nunca viu aquilo, né? Então, porque, na verdade, é um grande enjambration, né? Mas é um enjambration que fica legal, que fica diferente. E as pessoas, mais do que nunca, elas têm gostado, né? Das formas inusitadas, das coisas que são diferentes, de como você constrói, daquilo que não é 100% certinho, né? As pessoas gostam de ver assim também quando dá errado, quando não funciona, quando é uma coisa diferente. Então, a vida é real mesmo, que acontece nos processos. Então, é legal, assim, contar essa história também, porque às vezes nem tudo a gente pode como a gente gostaria, mas a gente dá jeito para tudo. Então, a gente tem essa pegada, assim, de transformar. Quero agradecer mais um patrocinador, Gypsum Drywall. Com certeza tu usou drywall dentro dessa casa, Sim. né? A Gypsum está aqui com a gente. Tudo que vocês pensarem em material para fechamento interno, a Gypsum tem. Tem todas as soluções. Helva Plaque, painel estrutural. Aquele painel que a gente usa como substrato para as placas. Tu deve ter usado na tua casa também. A Helva Plaque é nosso grande patrocinador e parceiro. Material excelente, líder no mercado hoje. Ele bate de frente com um concorrente que é grande aí no mercado. O Rafael, meu grande amigo, Helva Plaque. E me conta uma coisa. Quanto tempo que demorou do início ao fim da construção da tua casa? Do início, infraestrutura, assim? Isso, tudo. Desde do infraestrutura, radier, até o final. A gente começou dia 24 de fevereiro, porque dia 23 era meu aniversário e eu estava toda feliz contando que eu ia ganhar furos de estaca de presente. A pessoa, quando ela é boba, né? Ela se emociona com as coisas. Imagina, a primeira casa, fazer aquela fundação. Então, assim, eu tava muito feliz. E o trator deu cano, não foi. Então, dia 24 de fevereiro, a gente começou a casa. Eles foram.
E daí começamos porque a terraplanagem em si estava pronta, né? E daí a gente começou a fazer, de fato, a parte dos furos para fazer as estacas, porque o terreno é um desnível, então ele está no nível da rua aqui e ele desce bastante assim. Então a gente teve que fazer uma parte inferior, que seria a nossa garagem. Então ali a ideia foi fazer um plano aberto, no melhor estilo Niemeyer, assim, de fazer Tu tem fotos da tua casa no teu Instagram? Tem fotos da casa. Acho que vamos deixar teu Instagram aqui pro pessoal entrar, ver. Sim. A gente vai colocar aqui embaixo para todo mundo ver a casa dela e conhecer um pouco também. Exatamente. Isso é interessante, que as pessoas vão vivenciar um pouquinho do que a gente está falando aqui também. Vão poder dar uma olhadinha no Instagram e ver um pouquinho de tudo que a gente comentou e citou aqui. Onde é que eu estava mesmo? Na tua casa, que tu estava fazendo a parte de fundação. Então, a gente fez embaixo um plano aberto, que a ideia era, assim, na melhor pegada anos 80, fazer tudo no concreto bruto. A gente estuda Niemeyer, gosta, assim, da plasticidade que tem o concreto, do tom que tem o concreto, da brutalidade do cinza mesmo, de aparecer, assim, algumas imperfeições. E lá em casa até tem imperfeições que eu não gostaria muito, mas elas aconteceram, né? Então, estão lá para contar a história também. Então, essa parte de baixo foi toda construída em concreto e ficou aparente. A gente usou também uma forma de papelão para fazer os pilares. Então, são pilares redondos, não são quadrados. E toda a parte da casa, que tem 100 metros quadrados, a parte superior, que é a moradia em si, né? Ela é sustentada por 6 pilares de concreto somente. E tem uma parte também que é um balanço, que, para quem não sabe, um balanço é uma parte que fica como se fosse dependurada, você olha de baixo e não tem um pilar na ponta, ela fica, fica voando. Balançando, voando mesmo. E então a gente usou esses pilares de concreto também, de papelão, que é como se você pegasse aquele rolinho de papel higiênico, ou o rolinho do guardanapo que vem assim, você vê, ele é uma espiral, né? Então, essa forma vem assim, e o legal é que depois, assim, pra gente que somos makers, curtimos o processo, curtimos fazer parte disso, a gente mesmo depois desformou os pilares. Então, eu, o Márcio e o Bento, a gente tava lá, sentindo a nossa casa já mesmo na construção. Então, a gente tava lá, desformando todo o pilar, e a gente optou por isso, pelo quê? Pela estética que fica depois, desformou o pilar, então ele fica numa espiral, assim, então fica muito bonito para ficar aparente. E também pela questão da sustentabilidade, que eu tenho frisado muito, assim. Então, depois a gente juntou todo aquele papelão e o rapaz do reciclável veio bem feliz dizer: nossa, eu posso levar isso tudo? Sim, Pode. São os pilares da minha casa. Então, assim, qual é o resíduo disso também? Apesar de que a gente usou concreto, né? Teve alguma caixaria de travamento também, né? Para poder colocar o concreto lá dentro com segurança, fazer a vibração desse concreto. Mas, assim, é uma outra estética, é uma outra história. A gente tem a história de que a gente pôde desformar junto. Então, assim, é legal poder contar essas histórias e guardar essas histórias. Então, a gente guarda no nosso coração, assim. Eu e o Márcio, principalmente, que a gente vai lembrar mais disso. O Bento era pequeno ainda, mas é bem interessante. E depois, continuando, ficou a laje pronta e começamos ali, era inverno, então era junho, julho, por ali. Até que a gente começou, daí a gente montou painéis no local, né? Não fizemos uma pré-montagem em galpão, porque às vezes fica bem mais ágil, né? Mas a gente contratou a equipe, fez montagem lá e em novembro a gente estava com móveis, mobiliário pronto, a gente se mudou em novembro. Dia 20 alguma coisa. Então, isso deu quantos meses? Final de fevereiro, vamos contar março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 5, 6, 7, 9 meses. 9 meses. Com interiores daí já considerando, né? Com 9 meses, a casa estava pronta, mobiliada, e vocês morando dentro dela. Sim, a gente entrou na casa. Se fosse alvenaria? Talvez ia entrar com 1 ano e uns 4, 5 meses, assim, pelo que a gente percebe. O dobro do tempo, mais ou menos, né? Do processo dos clientes, assim, que optam por esse... Mesmo tendo um planejamento certinho, né? Claro, tem algumas coisas que a gente conta com o tempo também, mas no Steel, quem puder escolher por um processo de que faz pré-montagem em galpão, por exemplo, pré-montagem é assim... O aço vem engenheirado, né? No caso lá. Então, vem um caminhão, entrega todo o seu aço e ele vem todo num packzinho fechado. Por exemplo, painel 1. O painel 1 você vai pegar lá no seu caderno. Caderno de montagem. De montagem, vai olhar. Painel 1. Esse perfil vai assim, esse vai assim, esse assim, esse assim. Parafusou tudo, estão painéis todos montados. Mas isso, só para montar painel,
Lá em casa demorou uns quase 30 dias. E então, isso demorado. tu pode painelizar tudo e levar pronto para a obra, né? Exatamente. Então, assim, ganha tempo quem pode fazer essa opção de já fazer pré-montagem em galpão. Chega com o painel todo pronto para a obra. Então, é só fixar, né? A gente fechou uma obra agora, ontem, no Mato Grosso, Sinop. É uma central de vendas. Eu não posso falar o nome da empresa aqui, mas é de um amigo meu. E a gente vai ter que fazer a obra em 45 dias. O meu projeto não está pronto, não tem nada. A gente começou ontem, que a gente assinou ontem. E o tempo de 45 dias começou a partir de ontem. Nossa, em cima do laço. A gente tem 45 dias para entregar. Lá a gente vai levar tudo painelizado. Para ser mais rápido essa produção, a gente vai levar tudo painelizado. Porque daí chegou lá, painel para... Né, quem quer entender um pouquinho mais do processo vai fazer essa fixação do painel na laje, né? Que é verticalização. Daí depois começa a parte já de plaqueamento, né? Isso. Externo. Plaqueamento externo, interno, cobertura. E daí já libera para as instalações, daí deixa de... Como é muito ágil, também é legal, porque assim, deixa de depender do tempo. Então, choveu, não choveu, uma vez que tu tá coberto. A nossa programação agora é em média de 15 dias para fazer projeto, cortar o aço, painelizar tudo. E vai para a obra, em 15 dias a gente deixa a obra pronta, a obra bruta pronta. Nossa, isso é perfeição, escutar isso, né? Mas é um grande desafio. E o que eu acho muito legal do sistema construtivo é assim, porque todo mundo vem querendo saber quanto vai custar, né? Daí eu digo, tá, mas vamos lá. Primeiro a gente precisa de um projeto. O legal do Steel é que a gente consegue fazer um orçamento a partir de um 3D. Por exemplo, eu vou entregar o 3D para o Clayton. A partir desse 3D e de uma planta baixa prévia, ele já consegue fazer um orçamento que vai chegar muito próximo do valor final da obra. Então, isso se ganha também em tempo. Porque, assim, numa construção convencional, hoje os pedreiros querem o projeto estrutural para orçar, para saber o que vai ter de aço, quanto que vai ter que dobrar, quanto que vai ter que cortar. Então, isso é muito legal. Até a fase de orçamento é mais eficiente. Então, não precisa que eu tenha alguns projetos complementares, por exemplo, o estrutural, para fazer isso. Porque isso vai estar dentro, né, do programa de vocês, do sistema. Tu já vai fazer uma prévia, vai ter uma prévia da quantidade de aço, né, das toneladas de aço que vão na tua obra. Vocês mesmos vão fazer essa parte do projeto estrutural, né? E depois vai ficar para a gente finalizações, parte de interiores... Mas isso é bem interessante citar também, né? Do processo todo. Eu falo que eu sempre falo para todo mundo, já falei que eu sou apaixonado por esse sistema. Né? Tu imagina... Somos dois. A gente vai construir em 45 dias uma obra de 150 metros. É impensável isso, né? Parece que real, é mentira, né? Mas é real. É verdade, vai acontecer. No meu Instagram depois eu vou postar, todo mundo vai poder acompanhar. Vai ser um desafio incrível, muito legal. Estou bem feliz de estar participando desse projeto. Com certeza. Dá um orgulho, assim, né? Muito, muito. Porque depois vê tudo pronto, vê o cliente satisfeito também. E é interessante que depois que você entra, é uma ponte que se quebra, né? Não tem mais como voltar, porque você vê as vantagens disso. Então, tem outros clientes já que estão fazendo casas para si. Tem um cliente meu que também está fazendo casas para vender. Então, ele está fazendo casas geminadas, claro, de um padrão superior, né? Padrão alto, né? Então, mas está fazendo casas geminadas para venda, para ver como é que o mercado está adaptado a isso já, né? Então, ver que já tem outras formas, né? De utilizar o material, além do industrial, do residencial. Tem outros formatos que são possíveis também. Eu sempre brinco, porque quando tu constrói uma casa em alvenaria, tu começa com um sonho e termina num pesadelo. Tu quer que aquilo acabe logo, tu já não aguenta mais. E com estilo, não. Tu começa um sonho, termina um sonho, é tudo agradável. E às vezes, quando a obra termina demais, você investiu tanto dinheiro que no final você já está descapitalizado. Daí você já está triste também, sabe? Então, tem aquela parte que o cliente já começa a ficar... mas agora tem isso ainda. Então, sabe? Fica moroso, fica tão moroso que o cliente, em vez de terminar feliz, como tu falou, ele tá terminando ele já está desmotivado, ele está estressado. O prazo sempre acaba muito mais esticado do que prometeram para ele, né? Furando. E aí acaba arquiteto, ele já não tá brabo com o arquiteto, já tá brabo com o construtor, tá brabo com o eletricista, tá brabo com todo mundo. Gera desgaste e sobra para todo mundo, é exatamente isso mesmo.
Quero fazer mais um agradecimento, Grate Publicidade. Você que está pensando em alavancar sua empresa, a Grate pode ajudar no seu marketing. Perfilar, perfis em aço, tudo que vocês precisam, tudo que tem no mercado, pode falar com o meu amigo Henrique. E hoje tu já chegou a fazer algum projeto do zero para algum cliente? Sim. Já? Sim. Aqui em Blumenau? Em Blumenau. Ah, que legal. Estamos em fase de alvará de habite-se já, desse cliente que eu citei antes. E as casas geminadas também estão finalizadas. Está finalizando a parte da bancária lá para, de fato, iniciar as vendas. E a parte desse meu cliente da casa que está finalizando, a gente está fazendo paisagismo, montando bancadas. Ele vai se mudar sexta-feira que vem. Nossa, que legal. Sim. E tá feliz? Feliz. Gostou do resultado? Sim, demais. Um lugar, assim, também maravilhoso, assim. A casa é um L, então tem a piscina no centro. Ele optou por fazer uma casa térrea, então, assim, tem a cozinha e a sala de estar com o pé direito duplo na frente. Aqui ficou a lavação, que é como se fosse uma alameda, né? Uma circulação de serviço. Ele tem 2 cachorros também. Então, tem o espaço do lado da lavação, tem o espaço dos cachorros, onde vai fazer a higienização, a alimentação. E tem um espaço de descanso dos cachorros. E ali no centro da casa, então, é a piscina. Então, de todos os cômodos da casa, tanto do estar quanto do jantar, você entra assim, você já visualiza toda a parte de piscina, já visualiza tudo. E todos os quartos você também tem essa abertura para o jardim. Então, ele está ansiosíssimo para se mudar, né? Que legal. Então, gente, olha só. Quem precisar construir, tiver vontade de construir em Light Steel Frame, chame a Mayara. Ela vai poder ajudar vocês. Ela é especialista, né, Mayara? Ela pode trazer a solução com o melhor custo para o cliente. Né? Tu consegue projetar essa casa pensando em Light Steel Frame, né? Pensando já nas modulações, né? Porque... as placas hoje de steel frame, as placas das chapas, né, que vão fazer as vedações, digamos assim, das paredes, elas têm uma modulação, que é sempre 60 e 20. Então, quando a gente tem liberdade, não tem um terreno muito pequeno, a gente consegue trabalhar melhor nessas modulações. O que tem melhor aproveitamento de material, o que dá mais eficiência também, ter menos tempo de corte para plaqueamento, tudo isso. Então, quando a gente tem essa liberdade, a gente trabalha nessas modulações, ou nos múltiplos dessas modulações, ou nas divisões dessas modulações, o que facilita também bastante na obra em si, né? Muito, na execução. Muito. Então, isso tudo pode ser pensado, e pensado também, como eu comentei antes, na vivência do cliente. O que ele vai querer com aquela obra, a melhor forma que ele vai poder... colocar a família dele, vivenciar lá qual é o sonho, o que não pode faltar naquela casa e o que, de repente, pode ser algo que não tenha, ou um fator comparação, por exemplo, um porcelanato hoje, tem porcelanatos lindos de valores pequenos e de valores muito grandes. Então, assim, depois de um fator comparação, então eu faço muito essa mediação, de ir ensinando o cliente aonde que, às vezes, se ele tem um orçamento X, ele pode economizar para investir, de fato, em algo que seja importante, que não vai ter um fator de comparação. Por exemplo, uma janela de vidro temperado versus uma janela de PVC. Então, são coisas que não tem como dizer... Isso é importante porque todo mundo acha que só pode construir em Light Steel Frame quem tem muito dinheiro. E não é verdade, né, Mayara? Não é verdade. Hoje a gente tem muitas opções no mercado, então eu gosto de dizer para o cliente que, assim, eu sou uma mediadora. Então, eu vou dizer baseado no conhecimento que eu já tenho, e olha que a gente tem muito para aprender e aprende todo dia, mas, assim, questões de cerâmicas, de porcelanatos, de revestimentos, de cubas, de metais, tem muitas coisas hoje que são legais no mercado, que tem qualidade, que tem marcas mesmo, que são eficientes, né, que tem garantia, tudo, mas que podem ser moduladas. Então, assim, eu posso investir mais em um banheiro e economizar no outro, mas para eu ter o sonho tem cliente que tem sonho de ter uma banheira. Então, como a gente vai viabilizar esse sonho dessa banheira? Eu posso economizar aqui, eu posso economizar ali, eu posso economizar na modulação da casa, eu posso fazer uma arquitetura que seja mais simples do ponto de vista da estrutura e da estética e da volumetria, que não vai investir tanto, demandar tanto aço, demandar tantos detalhes, para que a pessoa possa, de fato,
investir isso nos interiores, no sonho dela, né? Vai que é um fogão a lenha, vai que é uma banheira, vai que é um banheiro grande com 2 chuveiros, enfim, as pessoas têm os seus sonhos, né? Eu adoro. Banheiro grande com 2 chuveiros. Aquilo que não pode faltar, né? E cada um tem o que gostaria, né? Tem o seu sonho. Então, a gente tenta respeitar bastante isso e trazer essa vivência para o cliente, de que é possível, desde que ele conheça as coisas e faça escolhas conscientes. Então, assim, eu posso sugerir que o cliente tenha um aquecedor de toalhas no banheiro. Ele pode achar maravilhoso e achar que isso é essencial na vida dele, ou ele pode achar, não importa para mim, isso não me interessa, sabe? Mas eu gosto de que o cliente conheça, que eu possa apresentar para o cliente tudo que existe no mercado para ele fazer essa escolha consciente, dizer, nossa, isso vai ser essencial para a minha vida ou não. Isso não vai me servir de nada, então eu não vou investir nisso. Mas é importante que ele diga, nossa, mas a minha arquiteta me mostrou que é isso, eu sei que existe e eu optei por não querer na minha casa. Ou não, eu não conhecia, a arquiteta me mostrou, eu achei que ia ser essencial para mim, para o meu modo de vida, e eu escolhi isso, eu escolhi investir nisso. Então, isso que eu gosto bastante de trazer também nos nossos projetos. Eles só não precisam economizar na parte elétrica, porque a gente tem Elétrica Zata, Exatamente. Do meu amigo Seu João e da Rafa. Lá a gente tem os melhores preços do mercado. Eles estão completando 35 anos de história. Então lá tem um preço muito acessível. Então nessa parte elétrica ninguém precisa economizar. É só ir lá falar com o Seu João, dizer que viu o nosso programa Fala Cleiton, que vai ter um desconto super especial lá, né, Seu João? Nós compartilhamos muito dos fornecedores. Conhece eles? Uhum. O Seu João e a Rafa são grandes amigos. É uma figura, né? Exatamente. Então, Mai, pra gente finalizar aqui, eu queria que tu falasse por que as pessoas têm que procurar Sinlite Steel Frame, por que eles têm que construir Sinlite Steel Frame, pra gente incentivar cada vez mais essas pessoas a virem a utilizar esse sistema que a gente acha maravilhoso e realmente é. Né? Tenho certeza que cada pessoa que constrói hoje em Light Steel Frame não se arrepende. Exatamente. Por que eu acho que a pessoa tem que, no mínimo, conhecer o Light Steel Frame para fazer essa escolha consciente que eu comentei antes, né? Então, quando a pessoa vivencia uma casa, e por isso que eu gosto de... Até, inclusive, quero convidar a todos que tenham interesse de conhecer uma casa de Light Steel Frame, a nossa casa a gente abre como showroom, porque nada melhor do que você vivenciar um sistema, né? Vivenciar como que é, como que não é, qual é o toque que a gente tem quando bate na parede, e se funciona mesmo, e como que é o chuveiro, e como que prende o cano, perguntas que as pessoas nos fazem, assim, tá, mas isso, e onde que tá a caixa d'água? Que não aparece em lugar nenhum. Ah, não, tá aqui, ó, tem um alçapão, é só você clicar aqui, funciona assim. Se a pessoa tem interesse, a gente... coloca ela para cima do telhado, tudo que a pessoa quiser saber e conhecer, a gente leva de fato para ela compreender e entender, né, o sistema mesmo, como que ele funciona. Ah, então como é que é? Ó, aqui tem um buraquinho, aqui a gente ainda vai fechar. Então eu gosto de que a pessoa vá lá e veja nos mínimos detalhes como que de fato se vivencia, como que acontece o sistema, e levo no depósito, que a gente tem um depósito que a gente montou prateleiras em Light Steel Frame, que lá não está plaqueado, então a pessoa consegue vivenciar. Ah, tá, é assim que é parafusado. Então eu gosto que a pessoa vá lá para vivenciar de verdade como que é, e todo mundo precisa conhecer, e a grande vantagem é tempo, é sustentabilidade, porque não tem como a gente continuar consumindo todos os insumos de forma que não seja consciente, porque senão não vai durar, né? Uma já hora não está durando, não vai né? mais ter para todo mundo. Então, é muito importante que a gente tenha esse consumo consciente dos produtos, e a parte de acústica, de térmica, a parte do tempo, tem muita gente que precisa de uma obra rápida. Fidelidade orçamentária. Fidelidade orçamentária, isso também é bem importante. Diria também que estética, porque a gente consegue, às vezes, com o Light Steel Frame, de uma forma muito mais em conta, né, no orçamento, fazer um vão grande, fazer uma janela diferente. Tem a possibilidade de, se for planejado, pensar em depois numa modificação, né? Uma parede, então, que ela não é estrutural. Eu posso planejar isso para que depois eu simplesmente desplaqueie... Opa, desculpa. Desplaqueie, tire, né? Desparafuse esses materiais dali,
e abra uma parede, abra uma passagem, É interessante isso também, né? Essa mobilidade. Essa mobilidade, exatamente. E isso é bem interessante também, que se previsto anteriormente, a gente consegue isso. Mas a estética e a praticidade, assim, o que eu vejo, a limpeza da obra, assim, sabe? Dá gosto de ir lá, dá gosto de ir na obra, ver que tudo está acontecendo rápido. Flui muito rápido, né? Então, eu acho que todo mundo precisa conhecer por isso, assim. Porque, bom, sou suspeita, né? Mas eu amo o sistema. Então, quero te agradecer, Mai. Foi muito legal te ter aqui com a gente. Eu acho que deu para o pessoal ter uma ideia muito legal. Gente, chama a Maiara. Vamos começar a usar esse material que a gente tem, tecnologia. A gente tem que botar a tecnologia dentro das nossas obras. Isso é a tecnologia, ela é qualidade. A gente tem mais eficiência térmica e acústica. Então, assim, chama a Maiara. Ela vai ajudar vocês. E aqui acaba mais um programa, podcast do Fala Cleiton. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever. Tchau, tchau. Não foi tão bom assim. Foi bom, foi muito bom. Eu também estou aprendendo cada vez mais. Eu não sou comunicador.